E sabe o que acontecia quando eu era arquiteta que se formou e se viu perdida no mercado que não tinha lugar para quem sonhava grande? Eu virei sócia de um escritório onde antes tinha sido estagiário, sem contrato, sem salário fixo, só para continuar empregado. E lá, em vez de projeto público que eu amava, eu passava a noite escolhendo puxador de armário para decoração de interior. Isso mesmo. E enquanto isso, eu guardava na gaveta um diploma que sonhava, como de fazer museu, galeria de arte, urbanismo, revitalização urbana e restauração. Então era angustiante para mim, e mesmo assim eu não sabia o que fazer, como sair de lá. E eu achava que sair daquele lugar para atuar com o que me levou a cursar arquitetura e urbanismo só seria possível se eu passasse em um concurso. E meu pai dizia que só quem tinha carta marcada fazia o que eu pretendia fazer. Então eu não sabia que poderia haver um outro caminho. Eu simplesmente não sabia. E quantos engenheiros, arquitetos você conhece que também vivem de migalhas até, dando um jeitinho, aturando cliente chato, porque não conhece outro caminho. Acho que contrato público simplesmente não é para eles. Então era exatamente esse meu caso. Eu tinha formação, tinha vontade e mesmo assim estava presa naquele escritório que me sugava. Então eu pensava, se eu tivesse nascido na época da construção de Brasília, talvez o meu sonho tivesse sido possível. Bom, e, no fundo, aquilo era só um lamento. E após meses presa naquele escritório, sem receber nada, eu liguei para um amigo para desejar um feliz aniversário e contei o meu triste momento. E foi aí que ele me chamou para assistir como ouvinte uma aula no mestrado lá no ProUrb, ali na UFRJ. E naquela aula, que era sobre urbanismo português e espanhol, eu, por algum motivo, me vi criança de novo, subindo a escadaria, esculpida na terra mesmo, degrau tudo desigual, para chegar na casa de uma amiga, porque simplesmente a prefeitura não tinha finalizado aquele acesso. Então eu lembrei que na minha própria casa, quando chovia forte, minha família saiu correndo para dormir na casa de parente, com medo do barrão coladinho atrás desabar. Então eu creio que foi naquela aula que eu entendi por que eu tinha escolhido arquitetura e urbanismo para cursar. E porque aquele sonho nunca foi por acaso. Então, ao sair decidida, né, que queria me especializar, né, muito mais em urbanismo, eu estudei, mesmo sem falta de grana, de tempo e até de apoio, e consegui a minha bolsa integral no mestrado lá no ProUrb, no UFRJ, em 2005. E com dedicação, me tornei tutora, né, de uma turma de urbanismo da UFRJ. Isso é a ponte, né, que me faltava para fazer um intercâmbio de mestrado lá na PUC em Santiago do Chile. E foi lá que eu colaborei com um projeto de passeio marítimo e aquilo meu coração cantava. E então caiu a primeira ficha, que profissionais ao meu lado não eram servidores públicos, eles eram contratados por órgãos governamentais para fazer esses projetos. Então, quando eu voltei, né, para o Brasil, aquilo ficou batendo na minha cabeça e seja por um milagre do destino ou o que for, eu fui convidada para trabalhar justamente dentro de um órgão do governo federal. E foi lá que eu aprendi de dentro como funciona a licitação, a contratação pública. Eu entendi os critérios técnicos e legais de habilitação, o que aprova ou reprova uma empresa no processo. E percebi que não é indicação, é processo, é regra, técnica, é lei. E quem tem capacidade e domina as regras do jogo, entra. E foi aí que essa jornada de ser só uma experiência e virou especialização de verdade. Foram mais de 7 anos atuando dentro dessa empresa pública, fiscalizando obra, elaborando projeto, montando planilha de orçamento, cronograma, fazendo fiscalização, enfim, emitia parecer técnico, analisava a habilitação de empresa. Então, eu acabava dando a canetada, decidindo quem cumpriu todos os critérios e quem estaria de fora do processo. Então, eu sei ler edital, cláusula restritiva, o que realmente faz uma empresa participar e vencer ou perder. E a partir da Lei 14.133, o acesso a todos os documentos e deliberações, né, da comissão de licitação, e todo esse conhecimento, ele ficou ainda muito mais aberto, com muito mais acesso a todas as pessoas. Então, dizer que existe carta marcada num processo que é transparente, onde todas as empresas estão ali participando, inclusive os cidadãos que não estão ali como licitantes, eles podem ter acesso a tudo isso. Qualquer pessoa, engenheiro, arquiteto no país, ele pode trabalhar para outra localização do Brasil inteiro. Então, esse conhecimento ele vale ainda mais. Então, hoje, fora daquela empresa que eu trabalhei do governo federal, eu continuo sendo chamada para atuar nesse mercado, porque poucos profissionais realmente sabem os trâmites que faz uma licitação a vencer com lucro e como um projeto é aprovado dentro do padrão que o setor público exige. E sabe o que eu comecei a fazer a partir de uma decisão lá atrás, na minha jornada, quando eu fui assistir aquela aula? Eu larguei o puxador de armário para trás e passei a atuar com projetos de obra pública de verdade, do tipo que eu sonhava desde quando eu prestei vestibular. Eu saí da sociedade que me fazia pagar para trabalhar
né, lá no escritório, quando eu estagiei e depois eu tornei sócia. E hoje eu fecho contratos públicos, né, e sem nenhuma carta marcada, sem quem indica, através de parcerias que outras empresas vêm me oferecer, né. O que abre a porta não é a sorte, é conhecimento. E conhecimento da liberdade para escolher até com quem eu trabalho, como sou remunerada por aquilo que eu faço. E hoje, quando eu vejo alguém duvidando que dá para viver disso, sem ser servidor, sem ser concursado, ou se for quem indica uma carta marcada, eu não fico calada. Eu mostro o caminho. Quisera eu ter tido alguém para me orientar nos meus primeiros passos, a me trazer segurança e confiança que eu poderia conquistar um espaço que eu nem sabia por onde eu iria iniciar. É simples, mas não é fácil. Porque não tem curso pronto, não tem atalho. Eu precisei aprender sozinha, viajando o Brasil atrás de curso presencial, testando, errando, montando peça por peça de um quebra-cabeça sem imagem de referência. É assim que eu explico. E foi por isso que eu criei o método ALVE. Eu peguei tudo o que eu aprendi na prática, cada norma, cada critério de habilitação, cada etapa de uma licitação, e organizei tudo de um jeito que nenhum arquiteto ou engenheiro precisa mais levar todos esses anos na prática, nem viajar o Brasil inteiro para aprender o que eu aprendi e o que eu aplico. E é um mapa, totalmente um mapa do que eu não tive. Quer realmente aprender sobre isso? Comenta aqui embaixo, edital, que eu vou mostrar para você que você não precisa mais viver de migalhas, aturando cliente chato, parar de pensar que não existe um outro caminho e que sim, é possível se trabalhar com integridade dentro do setor público, fazendo aquilo que você gosta e que você ama. Assim como eu.